dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 5 do livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos. O capítulo 5 tem 17 versículos. Veremos o juízo sobre o Jerusalém. Jerusalém considerado o umbigo do mundo. Então estamos estudando esse livro de Ezequiel. Deus torna forte, endurece. Esse é o significado de Ezequiel. Ezequiel, que foi levado ao cativeiro quando ele tinha aproximadamente 26 anos, em 597 a.C., depois de Nabucodonosor ter tomado Jerusalém e ter levado cativos Joaquim, a família real, os cidadãos mais proeminentes e artesãos qualificados. Ele viveu entre os exilados a mais de 1.000 quilômetros de distância de Jerusalém. E durante o período de sua pregação, o templo estava em ruínas. Ele começou a profetizar com 30 anos de idade, data correspondente ao 5º ano do rei do exílio, o rei Joaquim. O seu ministério durou pelo menos 23 anos, ocasião em que ele deveria ter cerca de 50 anos. Seu papel profético foi reconhecido pelos líderes entre os exilados. Ezequiel também era sacerdote. Os sacerdotes geralmente começavam seus serviços no templo com essa idade de 30 anos. No ano em que ele deveria ter começado seu serviço no templo, Deus o chamou para se tornar assim profeta. Ezequiel viveu junto ao rio Quebar. Era casado, mas a sua esposa faleceu durante o cativeiro, pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída, em 586 a.C. Neste livro de Ezequiel, Deus comumente se dirige ao profeta usando a expressão filho do homem, basicamente com significado de pessoa, de ser humano. Esse termo enfatiza a fragilidade e a insignificância humanas quando comparadas com a transcendência de Deus. Também foi uma expressão muito usada por Jesus Cristo, principalmente registrada nos evangelhos, em Mateus, Marcos, João, também em Atos, Filipenses. Essa expressão, que significa a humanidade do profeta, está registrada aqui nesse livro umas 96 vezes, quase que 2 vezes por capítulo. Mais ou menos ele foi escrito no período entre 593 e 570 a.C. Algumas verdades fundamentais que nós encontraremos nesse livro. Judá e Jerusalém mereceram a sentença dada por Deus de destruição total e de exílio. O julgamento vem sobre aqueles que violam flagrantemente a lei de Deus. Deus julga as nações que se voltam contra o seu povo, ou julgará aqui no caso. Depois do exílio, Deus mandaria grandes bênçãos ao seu povo e, finalmente, Jerusalém e o seu templo seriam o centro do povo restaurado. Alguns propósitos e características desse livro de Ezequiel. Incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, esse era o propósito principal, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. O livro de Ezequiel é inteiramente autobiográfico, isto é, ele é escrito na primeira pessoa do singular, do ponto de vista do próprio sacerdote, profeta Ezequiel. Ezequiel registra um maior número de ações simbólicas do que qualquer outro livro. Também suportou privações, sofrimentos, provações extremas, com o intuito de proporcionar, por meio dos seus sinais, que poderiam incitar a nação ao arrependimento. Por exemplo, uma deitar sobre o seu lado por mais de um ano. Ezequiel também usava muitas parábolas e provérbios. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores, que estamos aqui com esse conteúdo da Bíblia. Todos os dias nós estamos aqui com a Bíblia. Desde 2016 iremos até 2019, quando concluiremos esse projeto que nós começamos. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 5 do livro de Ezequiel, para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, entre no nosso blog, no jamaisdesista.com.br, que você vai encontrar ali a parte escrita dessa narrativa, que vai nos auxiliar com ilustrações, gráficos, tabelas. Nós estamos então vendo a primeira parte, que é o julgamento sobre Judá e Jerusalém, que vai até o capítulo 24. E dentro dela nós estamos vendo as visões, a vocação, os atos simbólicos, os discursos relacionados a Ezequiel. E dentro dela também nós vamos concluir os discursos relacionados. Nós já vimos visão e vocação, nós já vimos os atos simbólicos e estamos vendo agora
nós concluiremos os atos simbólicos e depois veremos esses discursos relacionados. Então, como dissemos, até o verso 4 deste capítulo, estaremos vendo esses atos simbólicos que nós já vimos anteriormente, assim que é o tijolo de barro, o deitar-se sobre o seu lado, o alimento racionado, cozido sobre excremento, e agora os cabelos queimados. Seguindo, como sempre, as orientações explícitas de Deus, Ezequiel apanhou uma espada afiadíssima e com a navalha de barbeiro a usou juntando os cabelos da sua barba e daí da sua cabeça, que havia cortado, e os dividiu em 3 partes, pesados em uma balança. 1/3 desse cabelo ele queimou, 1/3 pisou como restolho, 1/3 ele espalhou ao vento, atando alguns fios que haviam restado às abas da sua túnica. Mesmo alguns poucos desses fios que restaram foram depois queimados. Esses atos representavam a severidade com que Deus logo julgaria Jerusalém. Agora imagine essa espada afiada desse jeito, hein? Deus proibira os homens israelitas de se barbear ou cortar porções da sua barba. Essa lei havia sido reiterada para os sacerdotes, e Ezequiel era um sacerdote. Cortar a barba poderia ser motivo de uma grande vergonha pessoal, ou um sinal de luto e lamentação. Parte 3, discursos relacionados às profecias de julgamento. O Senhor concedeu a Ezequiel as palavras para falar sobre a destruição de Jerusalém que se aproximava. Essa sessão consiste de 3 oráculos de julgamento. O primeiro está intimamente relacionado aos atos simbólicos precedentes e outros focalizados na idolatria. Assim, também dividimos essa parte em três partes. Profecias explícitas de julgamento, veremos agora. A primeira profecia de julgamento contra a idolatria e a segunda profecia de julgamento contra a idolatria. Então vejamos profecias explícitas de julgamento, dos versos 5 ao 17 deste capítulo 5. Terminando este capítulo, veremos a primeira sessão que tratará de oráculos explicativos de julgamento. O primeiro oráculo estava estreitamente relacionado aos atos simbólicos que havia precedido, conforme nós vimos na parte 1, no verso 4, e versos 10 e 13. Deus começa a falar de Jerusalém e que a pôs no meio das nações. A frase é amplamente responsável pela noção de que Jerusalém era o umbigo da terra, ou seja, o meio da terra, está no centro da terra. Cartógrafos antigos e medievais, com frequência, centralizavam seus mapas ao redor da localização de Jerusalém. No entanto, mais do que outras nações ao seu redor, Jerusalém agiu perversamente e se rebelou contra o seu Deus e Senhor, e não andou conforme os seus estatutos, juízos, leis, ordenâncias, pelo contrário, os desprezou. Em consequência, por se mostrarem ainda pior que as outras nações, o Senhor seria e estaria contra ela, para executar nela os seus juízos severos aos olhos de todas as outras nações. O juízo seria tão severo que eles perderiam qualquer noção de civilização, de humanidade, a ponto de se perderem em canibalismo, com pais comendo seus próprios filhos e filhos comendo seus próprios pais. O canibalismo era uma consequência frequente de um cerco demorado. Moisés havia advertido que essa atrocidade ocorreria se a nação deixasse de obedecer. Sobre eles seriam executados juízos terríveis e dos que restassem eles seriam espalhados a todos os ventos. A partir do verso 10 até o 13, ele retoma os versos principais das terças partes e as aplica aqui. Ezequiel interpretou o simbolismo dos versos 1 ao 4. Os cabelos queimados no fogo representavam o povo que morreriam de pestes e fome durante o cerco. Os picados com a espada eram aqueles que morreriam em batalha, fora dos muros de Jerusalém. Os cabelos dispersos ao vento representam o povo que iria para o exílio, 1/3 de cada um deles.
É intrigante que Ezequiel não tenha elaborado qualquer conjectura sobre o significado dos poucos cabelos retidos nas dobras da sua túnica, mas eles simbolizam sobreviventes que permaneceriam em Jerusalém. No verso 11, o Senhor chega a jurar por si mesmo, não havendo alguém maior para fazer o juramento, de que assim como profanaram o seu santuário, com todas as coisas detestáveis das suas práticas abomináveis, também ele os diminuiria e não os perdoaria, nem deles teria piedade. Somente assim é que se cumpriria a sua ira, e seria satisfeito o seu furor e consolo, onde todos saberiam que Deus é o Senhor, e que em seu zelo falara e neles cumprira todo o seu furor. O capítulo 5 tem o seu verso 1 dizendo assim: E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos. Esse é o verso 1 desse capítulo de número 5, que tem o seu final no verso 17. E enviarei sobre vós a fome e feras, que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o disse. Dos versos 14 ao 17, concluindo o capítulo, o Senhor continua a falar da desolação de Jerusalém, e não seria mesmo pequena, mas muito terrível. Uma desolação estaria sendo feita dela, um objeto de opróbrio entre as nações ao seu redor, sendo ela o centro, o umbigo da terra, algo que não passaria despercebido e atrairia a atenção de todos. Objeto de opróbrio e ludíbrio, escarmento e espanto entre as nações vizinhas seria ela quando o Senhor sobre ela executasse os seus juízos com ira, com furor e com furiosos castigos. Assim estava dizendo o Senhor. Sobre ela, Jerusalém, a cidade no centro do mundo, estariam vindo, versos 16 e verso 17. Preste atenção. Flechas malignas da fome para a destruição, a fome e com ela a agravação da situação, com a retirada do pão, a fome e feras que desfilhariam, a peste e o sangue que por eles passariam causando muita dor, a espada que mataria impiedosamente. Amanhã estaremos aqui com palavras proféticas contra a idolatria em Israel, no capítulo de número 6. O capítulo de número 5 nós encerramos agora. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita da narrativa com ilustrações, gráficos e tabelas que vai te ajudar aí no estudo das Escrituras. Conheça a nossa loja virtual semeadores.com.br, com livros, literaturas e muito material para o seu deleite espiritual. Às 8h30, todos os dias, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, na sua rádio.ossemeadores.com.br. E nessa mesma rádio, às 15 horas dos sábados, Momento Missionário, Palavra de Vida, da Igreja Os Semeadores, com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. E vamos obedecer a Deus para não cair nos seus julgamentos, pois Ele adverte, Ele envia profetas, Ele envia seus mensageiros, envia suas palavras, dá tempo. O pior que nós temos a fazer é endurecer nossos corações. Deus abençoe seu dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê paz. Deus abençoe seu sacerdócio. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém.